Quem partilha, enriquece. Quem partilha, enriquece. A mulher partilha toda a sua vida, mas principalmente na gravidez. Não é, Adriana, mãe mais célebre do Brasil? A mulher grávida é o próprio modelo da partilha. Porque ela partilha do seu sangue, ela partilha do seu seio, da sua carne, do seu tempo. Não é verdade? Hoje tem muita mulher, há uma ideologia por aí de que a mulher não pode ser mãe. Não, porque isso vai ficar ruim, eu vou engordar. Aí, Adriana, beleza. Quem partilha enriquece ou não enriquece? Aliás, eu acho que olhando para a Adriana, a gente pode dizer que quem partilha, emagrece. Né? Quem engravida, emagrece. Então, gente, a lógica é um pouco diferente. Quando a gente partilha, a gente enriquece. O padre Eduardo acabava de nos dizer, nós somos filhos de um pai que é rico. O nosso pai é rico, a nossa herança é muito grande, porque o nosso pai é Deus. Mas essa riqueza que nós recebemos, que não é apenas riqueza em dinheiro, tem que ser partilhada para aumentar. Se a gente não partilha o que tem e até mesmo o que é, a gente apodrece, a gente empobrece. Quando a gente não partilha, quando a gente fecha a mão, a gente começou a nossa falência. Quando a gente fecha o coração, a gente começou o nosso fracasso. Quer fazer sucesso na vida? Estenda a mão para cá, assim fechada. Quer fazer sucesso? Dê o primeiro passo, que é abrir a mão. Agora põe essa mão no coração e diga, eu quero abrir o coração. Eu quero abrir o coração. Põe a mão na sua cabeça e diga, eu quero abrir a minha mente. Eu quero abrir a minha mente. No ouvido agora, eu quero abrir meus ouvidos. Eu quero abrir os meus ouvidos. E estende a mão para cá. Porque quem partilha, enriquece. Enriquece. E quem fecha a mão, apodrece. Você sabe de uma coisa? Lá no Antigo Testamento, quando o povo sentiu fome, caía maná do céu. E Deus deu uma ordem, olha, todo dia vai cair maná, não se preocupe, o maná de cada dia vos será dado. Não era o pão nosso de cada dia, era o maná de todo dia. Não se preocupe com o dia de amanhã. Amanhã vai cair maná de novo. Então, ao invés de você ficar acumulando o maná de hoje para amanhã, confie na providência de Deus. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia, mas precisa fé. Precisa fé na providência de Deus. E, claro que teve aquele que não acreditou, que não teve fé. Então ele passava de manhã, já cedinho, antes dos outros, e juntava todo o maná num saco e levava para casa. E Deus realizou uma coisa terrível. O maná acumulado de um dia para o outro, apodrecia. Eu queria que isso acontecesse com as grandes fortunas inúteis. Aquelas que são guardadas apenas para conseguir um lucro fácil. Por meio de juros, especulação financeira, que não produz riqueza por meio do suor, do trabalho. Acontece isso. Muita gente usa dinheiro para produzir dinheiro. Eu queria que esse dinheiro acumulado, provocando injustiça, pobreza para muita gente, porque dinheiro acumulado inutilmente provoca pobreza. Eu queria que esse dinheiro apodrecesse, já pensou? A pessoa guarda lá 1 milhão, aquele 1 milhão que o padre Eduardo falou, ao invés dele doar, partilhar, investir para produzir emprego, por exemplo, ele guarda no colchão. E lá 1 milhão, ele vai guardando dentro do colchão. Depois de um tempo ele vai olhar lá dentro do colchão, o dinheiro está podre. Porque quem partilha, quem acumula, apodrece. Quem também não partilha do que é, não partilha o seu ser, se eu não partilhar meu sacerdócio com você, eu vou apodrecer. Vamos cantar isso? Convido você a ficar de pé
e fazer uma canção de partilha. Porque infelizmente, põe essa mão no coração, reze comigo. Infelizmente, gente, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não. Estenda a mão fechada assim para cima. Não sabe partilhar, mas o Espírito Santo nos abre. Abre a mão. Jesus, manda teu Espírito, mão no coração, para transformar meu coração. Um coração aberto e solidário. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E quando a gente partilha, a gente se preocupa com quem está do lado, não apenas com o meu coração. Então põe a mão no ombro de quem está do lado e diga: para transformar o meu irmão. Jesus, manda teu Espírito para transformar o meu irmão. O meu irmão. Jesus, manda teu Espírito para transformar o meu irmão. Peraí, não é só isso não. O milagre da partilha é muito mais, porque ele é o milagre do amor. Vocês acham que o amor diminui? Quando eu amo, eu deixo, eu perco, eu diminuo? Não. Então o amor divide? Não. Eu tinha um pedaço de bolo. Alguém olha para o meu pedaço de bolo e diz: me dá metade. Eu dou metade. Então o amor divide? Não. O amor não diminui. O amor não divide. Vocês acham que o amor soma? Soma. Eu acho que não. Eu acho que o amor multiplica. E Deus é amor, é ou não é? Pois muito bem, se Deus é amor, veja bem, Deus é soma? É Pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo? Quanto que é 1 mais 1 mais 1? Hã? É 3. 1 mais 1 mais 1. Deus é 3? Deus é quanto? Em quantos deuses nós cremos? Em 3 deuses? Não, eu pelo menos creio, como a Igreja Católica ensina, em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é amor, que é soma? Não. O que Deus é, caros alunos de matemática? Nesta manhã não doe do coração. O que Deus é? Deus é multiplicação, diga forte. Deus é multiplicação. Então, levante o dedão comigo. Deus é Pai, é ou não é? É. Deus é Filho, é ou não é? É. Agora sim. Deus é Espírito Santo, é ou não é? É. Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? Oh, meu Deus, que susto! Vamos ter que voltar para a escola? Vamos lá, teste de matemática nesta manhã no Doido Coração. Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? Ou seja, Deus é multiplicação, multiplica e fica sempre igual, muito mais, não diminui, não soma. Deus é trindade de amor. Por isso, quando a gente se une, nós nos tornamos multiplicados, família na terra, assim como a família no céu. Dá a mão aí para quem está do lado lá em cima e diga: manda teu Espírito para transformar-nos em irmãos. Rompe esse corredor. Levanta lá em cima, povo de Deus, somos povo da multiplicação.
Jesus multiplicou o pão, transformou a água em vinho, nos ensinou o milagre da partilha. Quem partilha, enriquece e multiplica. Quem acumula, quem retém, apodrece, fracassa. Jesus, manda teu Espírito para transformar-nos em irmãos. Jesus, manda teu Espírito para transformar-nos em irmãos. Amém. Muito bem. Gente, pode sentar. Curiosamente, o número para você fazer a sua multiplicação, para você doar, quem sabe, até 1 milhão, é o número da Trindade. Qual é o número da Trindade? 3003. Então você que está em casa, você que está aqui com o seu celular, você vai tomar na mão e vai simplesmente ligar, vamos dizer o número 3003. E o segundo, 1290. Vamos dizer esse número? 1290. Interessante que é um ano perto da vida de São Francisco de Assis, que morreu pelos idos de 1226. Então nós estamos falando de 1290, praticamente o século de São Francisco. Então qual é o número? 3003, 1290. 12, o número dos apóstolos, 90, a minha idade. Então, já decoraram? Então agora vamos dizer todo o número de cor. 3003, 1290. Já fizeram musiquinha para o 3003, 1290? Hã? Vem aqui, ô Diego, vamos ver. Vem, Diego, Ziza, vamos lá? Como é que é? Músicos criativos? O desafio é que o senhor vai compor até o final da pregação. É? É isso. A gente já fez uma aposta aqui. Não, então eu não vou fazer para surpreender. Eles estão me provocando a fazer uma música para o número do telefone da doação. Né? Então dá um sol maior. Mas só que vocês têm que me ajudar. Já. É pra já. Mas tem que ser um negocinho. 3003, eu vou doar 1290. 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 Ligue, doe de coração. 03, eu vou doar 1290. Aprenderam? 3003, eu vou doar 1290. Nem dá vontade de parar, né? Essa música não tem fim. Tá vendo? Por quê? O doe de coração continua. Sabe de uma coisa? Nesse doe de coração, nós estamos misturando esta grande campanha para saudar aquilo que restou de dívida lá na Jornada Mundial da Juventude. Ficaram inúmeros benefícios para todos nós. Eu estava lá, né? Nós todos estávamos lá e vimos milhões de jovens sendo beneficiados e o mundo inteiro sendo beneficiado e alguém carregando o andor. Às vezes a gente não vê, né, quem está carregando o andor. Tinha alguém lá carregando o andor. E ficaram algumas dívidas. E todas as emissoras católicas, artistas católicos, sacerdotes, ministros católicos se unem neste final de semana, num laço de solidariedade, para fazer aquilo que o Papa Francisco disse lá na visita dele à comunidade de Manguinhos, na Varginha. Ele disse o seguinte: que bom ser acolhido por vocês,
Que bom tomar um cafezinho, dizer bom dia, receber um copo de água fresca. Somos família. E ele disse mais: desde o primeiro instante que eu estou com vocês, me sinto acolhido. E como é importante saber acolher. Quando somos generosos, acolhendo uma pessoa, partilhando algo com ela, um pouco de comida, um lugar na nossa casa, o nosso tempo, não ficamos mais pobres, mas enriquecemos. E olha o que ele disse, todo mundo vai lembrar. Sei bem que quando alguém precisa comer, bate na sua porta, vocês sempre dão um jeito de encontrar comida. Como diz o ditado, sempre se pode colocar mais água no feijão. É ou não é verdade? Chega uma pessoa na sua casa, um primo, não avisou que vinha almoçar. Bate na porta, 5 para meio-dia, sentindo já o cheiro do feijão. Você abre uma frestinha e diz para ele, espera que a gente está almoçando, a gente já abre a porta para você. É isso que você faz? O que você faz? Mas acontece que vocês tinham preparado feijão para 4. Não vai ter comida para o 5º. Tem? Água no feijão que chegou mais um. Chegou mais um. Chegou mais um. Não tem essa música? Água no feijão que chegou mais... Tem ou não tem jeito? Como diz o livro do Cleto, aqui da Canção Nova, tem jeito. Com amor, amor de multiplicação, amor de irmão, tem jeito. Porque quem partilha, enriquece. Foi o Papa que disse aqui, ó. Não ficamos mais pobres, mas enriquecemos. Então ele diz ainda mais, é muito grande tudo que ele falou, eu não vou repetir, nós lembramos, mas ele diz, não se cansem de trabalhar por um mundo mais solidário. Gente, nós vivemos num país de pobres, e é justamente o pobre que sabe partilhar. Rico na Bíblia, aquele de quem Jesus diz, é mais difícil um camelo passar no buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no céu. Rico é aquele que retém. Quem partilha é verdadeiramente rico. E pobre de coração, pobre de espírito, é quem não partilha. Mas nós vivemos num país em que nós precisamos ainda mais o milagre da partilha, porque há muitos que têm pouco, e poucos que têm muito. Por isso que a Igreja Católica, há alguns anos já, ao menos desde 1968, na Conferência de Medellín, na Colômbia, quando os bispos da América Latina todos estiveram reunidos lá depois do Concílio Vaticano II, que completa 50 anos agora, então praticamente a Conferência de Medellín já completou 40 anos, lá os bispos disseram, temos que fazer uma opção clara pelo pobre. E em Puebla, em 1979, já, sob o pontificado do nosso querido beato, logo mais santo, João Paulo II, a Igreja Católica na América Latina fez a opção preferencial pelos pobres. A opção preferencial pela partilha. Seguindo a intuição do Papa, que também será santo daqui a pouquinho, o Beato João 23, que alguns anos antes do Concílio Vaticano II, havia dito que queremos uma igreja pobre para os pobres. Interessante, que o Papa Bento XVI, quando esteve no Brasil, em 2007, aqui em Aparecida, aqui do lado, ele abriu a conferência do CELAM, ou seja, dos bispos da América Latina e do Caribe, e ele falou a seguinte frase: a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica daquele Deus que se fez pobre para enriquecer-nos com sua pobreza. Ou seja, Deus é rico,
como dizia o Padre Eduardo. Mas em Jesus ele se empobreceu. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele abriu a mão, abriu o coração. Ele veio comer do nosso pão, pisar no nosso chão, suar do nosso suor, viver das nossas fragilidades. Jesus nasceu pobre no meio dos pobres, para os pobres. E quando ele inicia sua missão, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para evangelizar os pobres. Então, há uma opção preferencial pelo pobre, que no fundo é uma opção preferencial por Jesus, que se manifesta no seu sacramento, que é o pobre. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Há um teólogo na América Latina que esteve presente em Medellín, esteve presente em Puebla, esteve presente em Aparecida, e que escreveu muito sobre isso, porque depois de se fazer a opção pelo pobre, é possível pensar aquilo que a gente fez. Então daí vem a teologia. A teologia é um ato segundo, é um momento posterior. Primeiro vem o compromisso de solidariedade. Esse vem primeiro. Depois a gente pode refletir sobre o que fez. Então, muita gente dizia: será que o compromisso com o pobre é por causa do pobre? Ele diz que não. Acaba de sair este livro, Ao Lado dos Pobres, Teologia da Libertação, uma teologia da igreja. Que não é escrita, esse livro não é escrito só pelo Gustavo Gutierrez, é escrito também por Gerhard Ludwig Müller, que é um cardeal arcebispo, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, nomeado por Bento XVI e confirmado pelo Papa Francisco. Nesse livro, que eu gostaria de falar muito sobre ele, mas eu vou apenas ler um parágrafo. O nosso amigo Gustavo Gutierrez, refletindo sobre a opção pelos pobres, que é uma opção da igreja, ele diz o seguinte: a opção pelo pobre convém enfatizar, uma opção pelo Deus do reino anunciado por Jesus. A razão definitiva do compromisso com os pobres e oprimidos não está, consequentemente, na análise social que empregamos, muito menos na experiência direta que possamos ter da pobreza, ou em nossa compaixão humana. Todos eles são motivos válidos, que têm, sem dúvida, um papel significativo em nossas vidas e solidariedades. No entanto, como cristãos, esse compromisso se baseia fundamentalmente na fé no Deus de Jesus Cristo. É, portanto, uma opção teocêntrica, profética, que finca suas raízes na gratuidade do amor de Deus e é requerida por Ele. Sabemos que não há nada mais exigente do que a gratuidade. O pobre deve ser o preferido da igreja, não necessariamente porque é melhor do que os outros, nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista religioso, mas porque Deus é Deus. Ao optar pelo pobre, ao viver a solidariedade, nós estamos encontrando na face desfigurada de um irmão o rosto de Jesus, que permanece crucificado nos crucificados da história. Há pessoas que continuam sendo crucificadas hoje, são idosos desprezados, são pessoas condenadas injustamente, são pessoas que não têm o que comer, são crianças abandonadas, são crianças que no ventre materno já são assassinadas por meio do aborto. Você sabe que há pessoas doentes que morrem nas filas, esperando atendimento. Há ou não há isso no Brasil? Tem ou não tem violência? Tem ou não tem pobreza? Tem. Um país rico é um país que partilha. E se nós partilharmos, todos como irmãos, colocando mais água no feijão, como dizia o nosso Papa Francisco, nós vamos enriquecer. Ou seja, chega para todo mundo, tem ou não tem? Cabe mais um na mesa? O nosso bispo querido, já falecido, Dom Helder Câmara, dizia que excluir alguém da refeição é perverso. A igreja quer que
todos estejam na mesa, todos estejam na partilha. Mas estão ou não estão? Não estão. Infelizmente, nós precisamos reconhecer que o mundo ainda não é tão solidário, o coração ainda não é tão aberto como deveria ser. A conferência de Aparecida, fazendo eco às palavras de Bento XVI, escreveu no capítulo 8º um texto sobre a opção preferencial pelos pobres. E ela diz o seguinte: nossa fé proclama que Jesus Cristo é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Por isso, como disse Bento XVI, a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica daquele Deus que se fez pobre por nós para nos enriquecer com sua pobreza. E esta opção nasce de nossa fé em Jesus Cristo, o Deus feito homem, e que se fez nosso irmão. Não é excludente, nem exclusiva. Muita gente diz, a opção preferencial pelos pobres, daí exclui todo mundo. Não, é justamente o contrário. A opção preferencial pelos pobres é a opção pela inclusão de todos na mesa, que é de todos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o meu pão de cada dia. O Pai é... o Pai não é meu. O Pai é... Portanto, somos irmãos. E o pão é... o pão é nosso. Nós temos que dizer que o pão é nosso. O Brasil é nosso, mas tem ou não tem gente que se apropria do Brasil de modo corrupto? Nós temos uma chance neste ano de eleições de olhar para aquela pessoa e estudar sua vida. Ele se apropriou dos bens que eram públicos? Então ele é podre, porque quem acumula, quem concentra, quem não partilha, apodrece, e apodrece a nação. Temos ou não temos corrupção no Brasil? Gente, é hora de falar sem meias palavras e de pôr os pingos nos is. É isso que nós precisamos. Tudo que tem a relação com Cristo tem relação com os pobres. E tudo que está relacionado com os pobres reivindica Jesus Cristo. Quando fizeram a um destes meus irmãos menores, fizeram a mim. Mateus 25:40, disse Jesus. João Paulo II destacou que este texto bíblico ilumina o mistério de Cristo, porque em Cristo o maior, o mais rico, se fez menor. O rico se fez pobre. Por isso precisamos solidariedade. E a igreja latino-americana é chamada a ser sacramento de amor, de solidariedade e de justiça entre todos os povos. E tem um texto muito bonito, que diz que fazer a opção pelos pobres não é só dar uma cesta básica, é ter tempo para os pobres. Talvez o pobre seja na sua casa aquele idoso que precisa de atenção. E você não quer mais ouvir. Inclusive há um mecanismo de invisibilidade dos pobres. Eles não são mais vistos, você não vê mais pobre. Eu cheguei numa cidade e perguntei assim, onde estão os pobres? E alguém me disse, na nossa cidade não tem pobre. Mas tinha gente dormindo na rua. Só que as pessoas não viam mais. Sabe por quê? Nós temos uma perversa capacidade de invisibilizar os pobres, os doentes, os deficientes, aquele que tem algum tipo de... aquela criança especial. A gente tem um jeito de esconder, tem gente que esconde mesmo. Você vai visitar a casa, você não vê o pai que tem Alzheimer, você não vê aquela idosa que baba, não é? Nós no nosso convento, em Taubaté, temos padres idosos. E eles ficam logo na portaria. Se você chegar na minha casa, em Taubaté, no conventinho, a primeira pessoa que você vai encontrar vão ser padres idosos. E que nem sempre tem aquela atitude que nós gostaríamos. Diego Fernandes esteve lá esses dias. Falam alto, por quê? Já não tem mais. Coloca a TV numa altura enorme. E às vezes a gente diz assim, nossa, isso é ambiente de convento? Né? Não devia ser uma TV mais baixa. Temos que ter paciência. Paciência com os pobres, paciência com os idosos, paciência com os desprotegidos da história. E a igreja diz, é preciso ter tempo, dar seu tempo para os pobres. Eu sempre acho interessante, quando
uma criança no semáforo pede alguma coisa, normalmente eu tenho até uma bala para dar, porque uma médica me falou que glicose faz bem para quem está na rua, melhor do que dinheiro. Então, mas que bacana você perguntar o nome. Como é seu nome? Esses dias, eu estacionei meu carro e um guardador de carro foi se aproximando tímido, né? Pensando, será que eu vou cuidar do carro do padre? E eu chamei ele, ei, seu Zé, o senhor podia me fazer um favor? Ele falou, o quê? O senhor podia cuidar do meu carro? Ele ficou assustado. Normalmente ele é desprezado. Não cuida não, tem gente que cuida, eu cuido do estacionamento. Não mexe aí, não põe essa aguinha suja no vidro não, porque vai estragar meu carro. Não é assim que a gente age? Já desenvolvemos uma agressividade com os pobres. Né? E quem dá aos pobres empresta a Deus. Fecha a mão e estende aqui. Quem retém, apodrece. Quem abre a mão, enriquece. Se eu der uma cesta básica para um pobre, eu vou gastar aí R$50, R$100. Mas Mateus 25 diz que esse é o critério para ganhar o céu. O que vale mais, o céu ou uma cesta básica? Então não ser solidário é burrice. Quem não partilha é ignorante, até do ponto de vista financeiro. Porque o que vale mais, a terra ou o céu? Então pense bem, antes de fechar a sua mão de modo egoísta, não é? Veja, por exemplo, o que diz a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje, que nós vamos refletir mais tarde na missa. A Salete já refletiu conosco o Evangelho de Mateus, que é muito interessante também. Ele que era coletor de impostos e de repente largou tudo e seguiu Jesus, então ele abriu a mão. Hoje é São Mateus, não é? O apóstolo. Mas veja a primeira leitura que interessante, dentro desse contexto que nós estamos falando de abrir a mão. Moisés disse então ao povo, aqui. Assim diz o Senhor, se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, e acolheres de coração aberto o indigente, o pobre, e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de água que jamais secará. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas, serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. É isso que nós viemos fazer aqui, na Canção Nova, neste final de semana de Doe de Coração. Restaurar uma brecha. Ficou uma brecha na Jornada Mundial da Juventude, que é uma maravilha, mas que ficou uma conta pendurada. Ali. É muito bom, né? Terminou o jantar, cada um paga a sua conta, fica lá uma continha pendurada, ninguém vai embora, ninguém dá bola. Não, nós queremos ser solidários. Nós queremos restaurar esta brecha. Aliás, ao preparar esta pregação, eu pensei cá com meus botões. Será que está certo isso que a gente está fazendo? Ficar um final de semana inteiro, humildemente, de maneira quase humilhante, né? Pedindo, 3003, 1290, ligue, né? 3003, 1290. Será que... Eu fiquei olhando, será que em algum momento na história da igreja já se fez isso? E aí, casualmente, eu peguei aquela frase de Bento XVI, que justifica teologicamente a opção preferencial pelos pobres, e que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, eu peguei aqui, e comecei a ler, é capítulo 8, versículo
9. Certamente conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Muito bem, está aqui. Mas você sabe por que é que São Paulo disse isso? Você tem ideia? Por que São Paulo falou que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza? Sabe por quê? Porque naquele tempo ficou uma dívida muito grande na comunidade de Jerusalém. E Paulo, que era um evangelizador de 1000 lugares, um evangelizador de 1000 povos, ele começou a reunir todos aqueles povos. Não tinha Canção Nova, não tinha TV Século XXI, não tinha TV Aparecida, não tinha a Rede Vida, não tinha a Rede Evangelizar é Preciso, não tinha o Padre Manzotti naquele tempo, mas tinha Paulo, né? Paulo, e ele começou um projeto doe de coração. Depois você pegue sua Bíblia e leia o capítulo 8º da segunda carta aos Coríntios. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Eu vou ler um trechinho para você ver que qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha aqui. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que ele concedeu às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a muitas tribulações que as provaram a sua extraordinária alegria e extrema pobreza, transbordaram em tesouros de liberalidade, de generosidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos lá da Macedônia, segundo os seus recursos e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa, com muita insistência, nos pediram a graça de participar nesta ajuda aos santos. No caso, a igreja de Jerusalém. E indo, além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa disposição pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, como iniciou entre vós esta obra de generosidade, assim também a leve a bom termo. E como tendes tudo largamente, fé, palavra, conhecimento, solicitude para todo bem, e sobretudo o amor, de que vos demos o exemplo, participai com largueza desta obra de generosidade. Não é uma ordem que eu estou dando, mas à vista da solicitude extraordinária de outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade do vosso amor. Olha isso, Paulo provoca. Prova que você ama a Deus de verdade, põe a mão no bolso. É isso aqui que Paulo está dizendo. Porque tem gente que levanta a mão, vem aqui no acampamento, né? Assiste uma TV, sempre de mão erguida, né? Eu te louvo, meu Senhor. Aí você diz assim, vai baixando a mão, baixa mais, a caridade mais embaixo. Eu te louvo, Senhor, de coração, agora eu louvo com essa mão. Tá bom, tá louvando, mas baixa, agora abraça, solidário com o pobre, mas baixa mais. Porque o cristianismo passa pela partilha. Repita isso comigo. O cristianismo passa pela partilha. Gente, é muito sério isso, porque para muitos o cristianismo é pura retórica, retórica da fé, é uma conversa fiada que você aprendeu, isso é crendice, isso é paganismo, é apenas uma ideologia, não é fé. A fé é verificada pela caridade, pela solidariedade. Se eu não sou solidário, fé eu não tenho, como diz a carta de Tiago, a fé sem obras é morta. Então, nós temos a oportunidade aqui, nesse doe de coração, mas depois aí na sua casa, em qualquer lugar onde você estiver, de pôr mais água no feijão. Tem alguém que não está na mesa da comunhão? A igreja é sacramento de solidariedade, a igreja é sacramento de comunhão, e se nós não formos solidários com aquele que está fora da mesa, o nosso cristianismo está em risco, está colocado em questão. Se eu não sou solidário, nem cristão eu sou. Na coleta para Jerusalém, Paulo continua falando, como nós aqui não cansaremos e não teremos vergonha de pedir. E ele diz, olha,
na minha opinião, todos devem participar desta obra, desta coleta. Portanto, desde o ano passado, parece que ele está falando da Jornada Mundial da Juventude, né? Não somente tivestes a iniciativa de empreender esta coleta, mas também fostes os primeiros a participar. Agora, pois, acabai de realizá-la. Assim, aos nossos propósitos corresponderá a completa realização de acordo com os vossos recursos. De fato, quando existe a boa vontade, ela é bem aceita com aquilo que se tem. Não se exige o que não se tem. Você não precisa doar aquilo que você não tem. Não se trata de vos pôr em aperto para aliviar os outros. Olha só como Paulo é pé no chão. O que se deseja é que haja igualdade, que nas atuais circunstâncias a vossa fartura supra a penúria daqueles. E por outro lado, os que têm bastante supram o que falta ao irmão. Assim haverá igualdade, como está escrito, quem recolheu muito não teve sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Olha isso. Quem recolheu muito não teve sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Ele está se referindo àquela história do maná. Quem recolheu muito, que tem um saco grande, encheu o saco de maná, comeu o que conseguiu e o resto apodreceu. Quem colheu pouco, que era o que cabia na sua barriguinha, que alimentava a sua família, também se alimentou. Seria tão bom se nós vivêssemos num mundo onde não faltasse o elementar para ninguém. O nosso mundo tem recursos sobrando, joga-se comida fora, no Brasil, talvez até na casa de alguns de nós. E Deus se fez pão, Padre Eduardo pregou sobre a Eucaristia, Deus se fez alimento, para mostrar que Ele não quer ninguém com fome, nem na alma, nem no corpo, porque o Senhor quer nos salvar de modo inteiro, quer salvar na nossa integralidade. E Paulo continua dizendo, fala, e diz assim, quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Deus ama a quem dá com alegria, por isso, que cada um dê, conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar nem constrangimento. Isso aqui é muito sério, porque você talvez já tenha decidido dar. Você já decidiu doar de coração. Você já abriu seu coração. Como vai dizer a primeira leitura de hoje, seu coração já está aberto para a comunidade. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas pense, você é dizimista? Aí na sua paróquia? Quem não é dizimista deveria pensar 2 vezes antes de entrar na igreja, porque você fica embaixo da luz. Aqui na Canção Nova, muitos são colaboradores. Talvez aqui dentro desse rincão, todos. Aí em casa, quantos? Claro, eu estou aqui usando um microfone. Esse microfone está embaixo de uma luz. Isso é um milagre da partilha. A Canção Nova, a todo dia é um milagre da partilha. Em fevereiro não fechou. Chegou em 70 e pouco % e parou. O mês era curto. Quer dizer, acumulou a dívida para o mês de março. Agora temos que fazer um esforço redobrado. Padre Manzotti sabe o quanto custa manter uma associação de evangelização. Padre Eduardo sabe o quanto custa. Ontem eu passei o dia gravando programas na TV lá com o Padre Eduardo, em Valinhos, na TV Século XXI. Há alguns dias estive ali em Aparecida. Vocês sabem quantos funcionários trabalham em Aparecida? Mais de 1000. Imagine a folha de pagamento para manter aquela condição maravilhosa para peregrinos. Aí você vai dizer, então devia fechar. Claro que não! CançãoNovaPlay.com. Assine já!